Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 33. E hoje vamos falar sobre cultura organizacional e atendimento ao cliente com excelência. Você já se perguntou por que algumas empresas encantam logo no primeiro contato, enquanto muitas não conseguem nem criar um mínimo de conexão com os seus clientes? Ou porque há negócios que respiram excelência nos mínimos detalhes, enquanto a maioria não conseguem, aliás, só conseguem apagar incêndios. E para falarmos sobre esse assunto de hoje, estamos novamente com ela, especialista em cultura organizacional, atendimento de excelência, posicionamento de imagem e etiqueta corporativa. Tem mais de 10 anos de experiência ajudando empresas e profissionais a se posicionarem com clareza, autoridade e impacto. Ela atua com consultorias, mentorias e treinamentos voltados ao desenvolvimento de equipes de alta performance e construção de culturas organizacionais fortes. Referência quando o assunto é atendimento humanizado, cultura que engaja e profissionais que encantam. Seja muito bem-vinda novamente, Cris Sofiati. Satisfação minha estar aqui, Wesley. Muito bom poder dividir novamente agora um conteúdo super importante, né? Até mesmo para o sucesso de todas as empresas, né? Não só o sucesso, para ficar com as portas abertas, né, gente? E é muito interessante, Cris, até antes mesmo de você se apresentar, eu estava com esse tema em mente já para gravar aqui para o pessoal, a cultura organizacional e a parte do atendimento ao cliente também. E casou muito forte, que você me chamou e falou, vamos gravar sobre isso? Eu, claro, eu preciso de um conteúdo desse. E eu só queria um parêntese, queria dar parabéns para ele, para o podcast dele, gente. Fantástico. Todo recebimento, atendimento dele, da esposa e de toda a família que trabalha aqui. E sem contar o trabalho de excelência que ele faz, com relação à edição de filmagem, com relação a todo o trabalho aqui dentro do podcast. Parabéns, Wesley. Muito obrigado. Isso eu já te falei, estou falando aqui em público para todas as pessoas saberem disso. É o atendimento ao cliente, né? Exatamente, que faz o cliente voltar, inclusive. Inclusive eu que bati na sua porta dessa vez, né? Porque da primeira você bateu na minha porta e eu, ai meu Deus, o que ele tá querendo, né? Vamos lá, vamos gravar um podcast sobre imagem. E depois, gente, eu voltei. Por que o cliente volta? Por causa do atendimento, por causa de conexão, por causa de acolhimento. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Boa. Cris, se apresente novamente para o pessoal, faça uma breve apresentação, até porque o nosso episódio aqui anterior com a Cris, pessoal, foi o episódio número 26. A gente falou sobre estratégias de imagem naquele episódio que a gente gravou. Um episódio também muito impactante que você precisa assistir caso você ainda não tenha assistido. Então, Cris, se apresente novamente para o pessoal. Bom, pessoal, hoje eu trabalho com treinamentos, mentorias e palestras, um assunto que diz mais respeito ao corporativo, que é implantação de cultura de excelência e excelência em atendimento. E dentro disso, é óbvio, engloba tanto o posicionamento estratégico de imagem, né, de toda a empresa, dos colaboradores, enfim, e também a parte comportamental de etiqueta corporativa. Então, eu foco em neurociência e comportamento associado a todos os pilares da excelência em atendimento, que são comportamento, gestão dos conflitos e das emoções, comunicação, a parte de estratégia de imagem e etiqueta também. Show de bola. E pessoal, para você que está aqui, curta esse nosso episódio de hoje, tá? Compartilhe também, se inscreva no canal e ative os sininhos das notificações, porque a cada novo episódio que a gente grava aqui no Sério Mas Nem Tanto Podcast, você é o primeiro a saber quando ele sai no YouTube. Ele sai ali direto do forno, você é o primeiro a saber. E também comente aqui pra gente o que você espera receber com o nosso conteúdo, com a nossa gravação aqui de hoje, que vai falar sobre cultura organizacional e atendimento ao cliente de excelência. Cris, agora já de imediato eu gostaria de saber por você, o que de fato é uma cultura de excelência e o que te fez também entrar nesse mercado tão intenso e tão grande que a gente tem hoje aí? Eu sou uma pessoa inquieta, curiosa e às vezes até inconformada. Então, para mim, eu tinha uma inquietação muito grande
com relação a por que a gente entra numa empresa, eu observo muito comportamento, que há muitos anos eu estudo neurociência e comportamento. Então, por que a gente entra num local e, assim, parece que as pessoas adivinham tudo que a gente quer, sem conhecer a gente. Parece que as pessoas, assim, elas são tão amáveis, tão simpáticas, elas acolhem tanto a gente que a gente fala assim: "Meu Deus, quero voltar", né. E por que em outros lugares o atendimento parece até te ferir? E Sim. você fala assim: "Pelo amor de Deus, não volta aqui nunca mais na minha vida". O que é isso? As pessoas aqui não estão tratando gente, estão tratando qualquer coisa, menos ser humano. Então, assim, para mim isso era uma inquietação muito grande. Como eu trabalhava já com a imagem corporativa, posicionamento de imagem, fui para a etiqueta, porque não existe imagem sem comportamento. E dentro da etiqueta a gente tem um braço que é excelência em atendimento. Então, quando eu vi isso, eu falei e eu comecei a me questionar, porque eu sempre estudando funcionamento cerebral, a relação estímulo-resposta, por que acontecem as coisas, por que a gente faz uma coisa, por que a gente faz outra, como funcionam as pessoas em termos de comportamento, né, então o que é normal, o que não é, sei lá. Então, sempre estudando muito sobre isso, e vendo essa parte do atendimento, sempre observando muito sobre comportamento, eu falei: "Eu preciso estudar mais isso". E aí eu fui para os Estados Unidos, estudar com quem entende. Estudar com a Disney, com a Apple, com a Harley Sim. Davidson, com a Universal. Então eu fiz uma imersão em todas essas empresas, para entender por que eles conseguiam, assim, parecia até que com tanta naturalidade, né, mas que não é nada fácil, né, quando você vai observar e estudar os bastidores. Sim. E por que no Brasil a gente não consegue? Então isso foi uma coisa que me intrigava bastante. E aí eu fui entender depois que eu fui para os Estados Unidos. Lá, eles têm uma cultura forte. Então, eles pegam lá missão, visão, valores, que é o porquê da empresa, para onde eles vão, com quem que eles vão conectar, né? Então, qual que é a parte emocional para conectar com o cliente que faz sentido dentro da missão deles? Então, eles focam muito nisso, nessa cultura. Nessa cultura, é lógico que tem que ter pessoas, que é um outro pilar deles super importante, então tem treinamento. Essas pessoas, elas têm que estar inseridas nessa cultura. E essa cultura, ela diz sobre comportamento. Porque o que é uma cultura organizacional? Tem um pensamento, uma ideologia e a forma como você tem que se comportar com relação àquilo ali, Sim. né. Então, o que eu vi? Eles têm isso muito forte, a partir disso desenvolvem processos bem definidos, o que traz o padrão, porque não existe excelência sem padrão. Sim. Se eu chegar na sua loja e você me oferecer um café maravilhoso, que tem uma calda de chocolate que cai com não sei o quê, paçoca não sei da onde, e aí na próxima vez que eu vou na sua loja, já penso naquele café, se eu cheguei lá, não tem o café, você já quebrou a expectativa do Sim. cliente. Por quê? Porque você não tem padrão. Então eles têm padrões bem definidos, que são processos, e eles valorizam muito as pessoas. Então, eles partem da premissa que é o óbvio, para você ter excelência em atendimento com o cliente externo, para o seu colaborador tratar bem o seu cliente, ele precisa ser bem tratado Sim. dentro da empresa. Então, se você não tiver uma cultura que diz sobre isso, como a forma de se comportar, como a forma de se comunicar, como a forma de fazer gestão de conflitos, de fazer gestão das emoções, você não vai ter excelência em atendimento. Nunca. Não vai ter. Então, se você é aquele líder que autoritário, que impõe, que distrata as pessoas, que não ouve as pessoas, como é que você quer que o seu colaborador ouça o seu cliente? Ele não vai fazer isso, porque o clima ali dentro é ruim. Então, eu via muito aqui no Brasil. O que eu vi aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a gente trabalha com resultado. Sim. Resultado em cima de pressão, em cima de meta, em cima de entrega. Mas o que a gente faz para deixar essas pessoas bem dispostas para essa entrega? A gente não tem cultura.
Quando a gente tem cultura, ela está só pregada na parede. Uma vez eu fui dar uma palestra numa multinacional para líderes. E eu fui falar de cultura de pertencimento. E eu sabia que a missão, visão e valores deles estava pregada atrás no crachá. Eu sabia. E eu comecei assim: quem aqui sabe Uhum. qual é a missão de vocês aqui dentro? Por que vocês Uhum. acordam todos os dias para vir para cá? E os valores pelos quais vocês têm que se comportar para conseguir tudo que vocês idealizam aqui? Todo mundo me olhou assim. Falei, então olha no crachá de vocês, copia e cola, me fala. Aí eles pegaram e leram para mim. Eu falei, não adianta ter cultura pendurada no pescoço. A gente precisa viver isso. Isso não é uma coisa para ficar escrita em quadro. Isso é uma coisa para a gente viver no comportamento diariamente das empresas. Então, o que eu vejo aqui no Brasil? Muita gente trabalhando no atendimento lá na ponta. CX, né? Experiência do cliente, palácios e palácios, com bolachinha, com biscoitinho, com coisas luxuosas. Mas as pessoas que estão dentro desse palácio estão preparadas para atender esses clientes como se eles fossem convidados deste palácio? É um processo que tem que ser de dentro para fora, né, Cris? Tem que ser de dentro para fora. Então, se você não tem uma cultura e um processo e processos bem definidos, você dificilmente vai conseguir ter uma excelência lá na ponta. Você precisa trabalhar aqui dentro primeiro. A partir do momento que tiver tudo organizado aqui dentro, aí você vai ter condições de ter o seu cliente com excelência em atendimento. Por que o seu colaborador enrola e demora 3 horas para responder seu cliente? Ele não está inserido nessa cultura de excelência. Ele não está inserido nessa cultura de antecipar as coisas para o cliente. Ele não está inserido nessa cultura de acolher o cliente. Então ele acha que é mais um enchendo o saco. Sim. É mais um chamando. Você entende? Então, primeiro a gente precisa mudar o mindset dessas pessoas. Precisa trabalhar o comportamento dessas pessoas. O que eu falo, Wesley, que eu vejo muito nas empresas, as pessoas não são más. Elas não são ruins. Elas não chegam assim, hoje eu vou acabar com o meu chefe. Hoje eu vou detonar essa empresa, vou fazer nada. Dificilmente você acha uma pessoa assim. Mas eu acho que é tudo questão de referência, né? As pessoas são boas, mas elas não são preparadas. Então elas não têm mindset para estar ali, ocupando aquele lugar. Elas não têm preparo e nem conhecimento e nem cultura para exercer aquilo a forma como é solicitado. Então, por isso que eu vi que antes de eu trabalhar a jornada do cliente lá na ponta, eu tenho que trabalhar a educação corporativa para a implantação dessa cultura e mudança de comportamento dentro dessa empresa. Então, assim, é muito mais difícil? Claro. Mas é onde a gente consegue transformação. Senão a gente só vai ficar colocando bloco. Vai lá e faz uma palestra, gera uma reflexão, tá, daqui a pouco já está tudo igual. Vai lá, faz outro treinamento, gera uma reflexão, vai embora e ponto. Nada mudou. Então, se a gente não atua no comportamento, excelência é comportamento. Foi isso que eu vi nos Estados Unidos. Então, excelência é puro comportamento. Se a gente não atua no comportamento, a gente não tem mudança na empresa. Por isso que a gente tem alto turnover, por isso que a gente não tem cultura de pertencimento. Não tem cultura. Vai pertencer a quê? E essa parte da cultura, Cris, eu tenho que criar ela antes mesmo de eu abrir a minha empresa? Ou eu posso abrir a minha empresa e implementar a cultura de excelência com o tempo? Normalmente, as empresas, quando você vai abrir uma empresa, você escreve uma cultura, Uhum. né? O que se espera dentro do empreendedorismo. Só que o que eu vejo aqui nas empresas? Às vezes tem empresa que está faturando aí, sei lá,
sei quantos milhões, aí, quase 100 milhões mais de 100 milhões por semestre, que está vendendo, né? Não, enfim. E que não tem uma cultura escrita. A cultura, ela tem, porque tem todo um funcionamento ali dentro. Tem todo um padrão comportamental ali que normalmente é ditada pelo líder, pelos líderes, certo? Só que não está claro. E o óbvio precisa ser dito. Sim. Se não está claro, as pessoas elas não são obrigadas a saber. Então a gente precisa trazer como exemplo na nossa fala, no nosso comportamento diário. Então aqui a gente trabalha com acolhimento, com empatia. Então esse comportamento com o cliente está inadequado. Então a gente não pode tratar o cliente assim, a gente não pode olhar essa visão, a gente precisa focar em resolver as coisas. Resolver os conflitos de uma forma mais amigável. Não é que a gente não vai ter conflitos. A gente sempre vai ter conflitos. Se não tiver, A se não gente tiver sempre- conflito e se não tiver problema, não tem por que ter empresa. Exatamente. Mas, quando a gente tem uma cultura de excelência implantada, quando a gente trabalha gestão das emoções, comunicação não violenta na gestão de conflitos, a gente consegue atravessar os conflitos de uma maneira mais amena, menos dolorosa. A gente consegue resolver os conflitos com mais eficiência. Então, a gente consegue atravessar os problemas com mais leveza. Vamos dizer, se isso é possível, né? Atravessar o problema com leveza. Né? Mas a gente tem um direcionamento. Por exemplo, eu fui fazer um treinamento de atendentes mesmo, tá? De balcão, de frente Sim. da empresa. De uma empresa que tem muito movimento e que tem muita reclamação. O cliente chega já bravo, já não sei o quê, enfim, né? E o cliente chegava e a atendente chorava. Chegava brava e a atendente chorava. Quer dizer, então ela não sabia lidar com conflitos. Então, a partir do momento que eu coloquei técnicas para ela resolver conflitos, olhando no olho do cliente, falando, eu estou aqui para resolver com você, me desculpa pelo inconveniente, nós vamos resolver essa questão. Estou aqui para te ouvir, me conte como foi, o que aconteceu. Então, a partir do momento que ela tem estratégias, ferramentas para resolver as coisas, ela vai levar o trabalho dela com mais leveza. E a primeira coisa que eu falei nessa empresa nos treinamentos, vocês trabalham com atendimento de fluxo. Muita gente, Sim. muita gente. E aonde vocês estão com a cabeça de achar que vocês não vão ter problema? Então você tem que sair de casa todos os dias pensando, hoje eu vou sair de casa para resolver problemas. E tá tudo certo. Nós somos meros resolucionadores de problemas, só que eu tenho ferramentas para resolver isso. Então, na hora que vier o conflito, na hora que chegar a pessoa já alterada, na hora que vier o problema para ela resolver, né, as falhas de processo que houveram e que, enfim, ela vai resolver com mais naturalidade. Porque ela está ali para resolver. É atendimento. Então, o papel dela é esse. Entendeu? Só que, como ela não tem ferramentas, como ela não tem gestão das emoções, como ela não sabe se comunicar de uma forma não violenta para quebrar, inclusive, a violência, né, a comunicação mais agressiva, então ela chora. Sim. Ela vai fazer o quê? Alguém chega e grita com você, você chora. Só que a partir do momento que você tem ferramentas, que você tem conhecimento, você tem capacidade para lidar com aquilo. Aí eu posso te cobrar. Sim. Aí eu posso te ajudar a resolver. Entendeu? Então, na verdade, as pessoas não estão preparadas com ferramentas para realmente atender com excelência. E tem empresas, mesmo com a ferramenta, não conseguem aplicar e ter resultado? O resultado de excelência no final não basta ter um treinamento. Eu fui lá e fiz um treinamento lindo.
todo mundo tá mudando, porque assim, o primeiro dia que eu chego, as pessoas são todas reativas. Segundo dia, elas já começam a ouvir. No terceiro treinamento, elas já estão conectadas. No quarto, elas já estão participando. Então, normalmente são de 6 a 8 treinamentos, pelo menos, de comportamento, né? Então, não adianta eu ir lá, ensinar a técnica, mostrar, discutir, fazer, se depois isso não é levado pela liderança no dia a dia da empresa. Eu falo de comunicação não violenta, e a comunicação praticada dentro da empresa é uma comunicação agressiva? Aí eu vou dar tilt na cabeça do colaborador. Certo? Então, assim, não basta fazer um treinamento, é preciso ter um segmento. Então, e muitas vezes o problema está na liderança. O problema está na liderança. E a gente tem que mudar essa liderança. Por quê? Porque, às vezes, querem fazer, estão fazendo acontecer, é muita coisa mesmo. E as pessoas que estão ali para dar o respaldo, dar o suporte, não estão preparadas para trabalhar nessa velocidade, para enfrentar todos esses desafios. E aí tem muito conflito. Muito conflito. Tem problema de comunicação entre um setor e outro, tem problema de processos mal estruturados. Então, assim, na verdade, a excelência em atendimento é uma coisa muito ampla. E quando a gente realmente consegue implantar, né, a gente conseguindo implantar, a gente vai melhorar tudo dentro da empresa. O clima organizacional, a produtividade, os resultados, a felicidade das pessoas dentro dessa empresa. Por isso que todos os treinamentos estão diretamente relacionados com a NR1, com a nova lei aí que o governo, né, reformulou com relação aos aspectos psicossociais, prevenção de aspectos psicossociais nas empresas, que começa a vigorar agora dia 26 de maio. Então, todo esse trabalho de implantação de cultura de excelência vai fazer toda a melhora do ambiente e do clima de trabalho. Porque se eu vou melhorar a comunicação, se eu vou melhorar a gestão das emoções, se eu vou melhorar a simpatia, alegria, empatia, vou trabalhar tudo isso com eles. Então, eu melhoro dentro da empresa para melhorar para fora da empresa. Então, se eu trabalho tudo isso, eu tenho pessoas mais saudáveis dentro da empresa e mais produtivas. Vale a pena treinar? É óbvio que vale. Mas é fácil? Não. Claro que não. Eu acho que é uma coisa muito óbvia e pode ser até simples, mas não é fácil você implementar, é uma coisa complexa de você implementar. Que nem eu te falei, né? Eu tava procurando muito esse assunto sobre a parte de cultura e atendimento de excelência, porque eu vim do mercado, eu trabalhei em 2 empresas até hoje, como CLT. Em ambas as empresas, eu não tive isso. Eu não tive nem cultura e nem atendimento de excelência. Então, acaba que nesses anos que eu trabalhei como CLT, eu não fui ensinado a ter uma cultura, a ter um atendimento ali de excelência. O que eu aprendi até hoje foi buscando eu mesmo por iniciativa minha. Então, é bom eu ouvir o que você tá falando, porque é uma forma também que eu utilizo para aprender a implementar a cultura nas minhas empresas. Porque eu acho que a base de tudo é a cultura, não tem como. E como você falou também, essa parte de neurociência, comportamento, eu acho que o comportamento chega a dar 100% da parte da cultura da empresa ou não? Excelência é comportamento. E não existe excelência sem cultura. Se você tem, vamos pensar na cultura, você tem uma missão, que é um desejo de fazer alguma coisa, de transformar alguma coisa ou de impactar alguma coisa. Você tem uma visão, que é uma meta, em determinado prazo, que você vai se tornar isso. E você tem seus valores. O que são seus valores? Os valores é quando a gente entende que se a gente se comportar de acordo com isso, ética, cooperação,
de acordo com esses valores, eu vou atingir meus objetivos. Agora, se eu passar, por exemplo, as minhas necessidades na frente de valores, eu não atinjo meus objetivos. Vou te dar um exemplo. O que é necessidade e o que é valor? Eu tenho um valor que é ética, certo? Ética. Então, quer dizer, se eu não agir com ética, se eu mentir para me favorecer, para atingir uma necessidade minha, eu não vou atingir meus objetivos, porque eu estou buscando minhas necessidades pessoais. E o que acontece? Suas necessidades nunca acabam. Se você comprar um carro X hoje, amanhã você quer um carro 2X. Amanhã você quer um carro 3X. Então, você sempre quer mais. Então, se você começar a agir de acordo com as suas necessidades e interesses pessoais, você não vai atingir os objetivos em comum com a empresa. Nem seus com a empresa e nem os objetivos da empresa. Então, por isso que está em cima de comportamento. Se eu não me comporto de acordo com esses valores, provavelmente eu não estou inserida nessa cultura e para atingir os objetivos que eu preciso. Então, por isso que isso é tão importante. Né? E aí, o que a gente tem? Excelência é comportamento. Sim. É totalmente comportamento. O que a gente trabalha dentro da implantação de cultura de excelência? A gente vem com a cultura, explica o porquê da cultura, explica o que é necessidade, o que é valor, o que é uma missão, para que a gente existe. Então, eu não estou aqui para fazer um podcast. Eu estou aqui para impactar vidas com o conhecimento que eu busco todos os dias. Então, eu estudo todos os dias para me transformar, mas a partir da minha transformação, eu transformar o mundo ao meu redor. Então, quer dizer, eu estou contribuindo com o mundo que me cerca. Essa é a minha missão. Então, se eu tenho essa missão e eu tenho os meus valores e ajo pelos meus valores, eu vou atingir meus objetivos. Agora, se eu tenho essa missão de impactar vidas através do meu conhecimento, eu ganhei muita notoriedade no Instagram e, de repente, eu aceito lá o carinha que está me oferecendo todo dia para eu ganhar muito dinheiro fácil com o jogo. Eu estou saindo fora da minha missão, do meu propósito. Vai dar certo? Não. Não vai. Então, você entende? Se eu pego a necessidade de ter ou de ganhar dinheiro para fazer outra coisa que não está focado na minha missão, não vai dar certo. Eu não vou atingir meus objetivos. Então, por isso que a cultura é tão importante. Cultura é importante dentro da família, no meio social, dentro da empresa, em todos os locais. Você tem uma cultura dentro da sua família, dentro da sua casa. Você tem valores que são todos os dias seguidos dentro da sua casa. A partir do momento que quebrar esses valores, casal separa. Cris, então, deixa eu ver se eu entendi muito bem. A parte mais eficaz, se não a eficaz de ter valor e manter o valor é a partir do exemplo, então. Exatamente. E outra, se você tem os valores, mas o líder não se comporta através do exemplo desses valores, não adianta, porque o que seu colaborador vai fazer? Vai falar, ele não faz isso, por que eu tenho que fazer? Ele faz isso comigo, por que eu tenho que fazer outra coisa com o meu cliente? Não posso fazer isso com o meu cliente. Entende? Começam as incoerências, os choques de realidade. E aí você fala uma coisa e faz outra. Isso não gera confiança, não gera credibilidade. E a gente precisa confiar no sistema que a gente está inserido. Porque senão gera insegurança, gera medo, gera afastamento, gera paralisação, gera falta de produtividade, gera doença. Entendeu? Isso impacta lá na ponta do atendimento. E isso impacta lá na ponta. Então, assim, não é uma coisa tão simples, mas
toda liderança tem que estar alinhada com isso, porque senão a gente não consegue. Não consegue. E a parte de cultura, depois do momento que eu implemento uma cultura na minha empresa, eu consigo, aliás, eu tenho que manter essa cultura, enraizar ela na minha empresa, de certa forma, ou eu consigo mudar a direção e ir ajustando a minha cultura, ser basicamente uma cultura adaptativa? Você pode ajustar. Conforme você vai evoluindo e você vai... Uma empresa de 50 anos, uma empresa de 30 Sim. anos, Ainda mais agora precisa ter que ajustes. as mudanças de gerações estão cada vez menores, né? Exatamente, exatamente. Então, isso é um problema que a gente tem, às vezes, em empresas familiares. Então, é uma empresa de raiz, né, muito forte e de muitos anos, e, de repente, vem uma galera mais jovem querendo inovar, querendo fazer acontecer, querendo mudar tudo. E aí tem um choque na própria liderança, né? Então, isso precisa ser ajustado. Porque se lá em cima eles não conseguem ter uma comunicação efetiva, imagina embaixo. Entendeu? E como é que eu consigo sobrepor a cultura da empresa com a cultura da pessoa fora da empresa? Por exemplo, você entendeu, né? Eu tenho uma cultura na minha empresa, só que a partir do momento que o meu colaborador sai da minha empresa, ele tem uma cultura totalmente diferente em outro meio que ele está inserido na casa, ou até mesmo no ciclo social dele ali. Se ele não compartilhar com seus valores, ele não consegue ficar. Não consegue ficar. Não consegue. Porque se nos seus valores é ética, é fidelidade, ele não está linkado com isso, ele não vai conseguir manter esse padrão de comportamento dentro da sua empresa. Porque o ser humano ele é dotado de um padrão comportamental só. O que eu sou na minha casa, eu sou na minha empresa, eu sou no meu meio social. Porque eu vivo no automático. Eu não estou o tempo todo consciente pensando no que eu vou fazer. Não, aqui eu não posso fazer isso, não, lá eu não posso fazer aquilo. Não. Então é muito mais fácil a gente ter um padrão já no social que a gente precisa incorporar dentro do trabalho do que a gente achar que a gente vai ser duas coisas diferentes. Não vai ser. Não vai ser. Não tem uma chavinha ali, né? Quando seu pai fala assim, come direito na mesa, ou então senta direito, menino, senta direito, menina. E aí você fala, eu tô em casa, o que que tem? Não, na frente do seu colega você vai fazer isso também. A chance de você fazer 99%. 1% você vai estar consciente, você vai estar vigiando. Entendeu? Então, postura, educação, tudo isso, a gente precisa ter em todos os lugares. Porque não tem jeito da gente ter só em um lugar. Nós somos dotados de padrão comportamental. Mas é um padrão. Não são vários padrões. Não tem jeito de você cada hora querer ser alguma coisa. Então, se você não está de acordo com aquela cultura, e isso, quem deveria fazer de uma forma muito assertiva é a contratação. Na contratação, isso tem que ser exposto, isso Sim. tem que ser falado. Não adianta você florear e falar de uma coisa que não existe lá dentro. Mas isso acontece muito. Pois é, mas você tem que falar a realidade. Entendeu? Essa semana não, esse mês eu fui assistir uma palestra do marketing da CIMED. E ele falou exatamente isso. O nosso turnover, o absenteísmo diminuiu quando a gente começou a ser muito claro nas entrevistas de emprego. Aqui a gente trabalha assim, aqui é assado, aqui é com urgência, aqui a gente trabalha muito, nossos valores são esses, a gente se comporta dessa forma. Você está disposto a fazer isso? Se não tiver, você não vai nem entrar. Mas por que as pessoas não fazem isso? Eu sei muito disso. Tipo, a base de tudo é a contratação, não tem jeito. Como é que você vai contratar uma pessoa e não expor o que a empresa é, o que a empresa entrega, como é que é o ambiente de trabalho e lá no final como é que você vai cobrar da pessoa que você contratou? Sim, não faz sentido nenhum isso. Exatamente.
mas se floreia muito, né? E não busca também melhorar o que está dentro. Sim. Então, é por isso, as pessoas entram achando que é uma coisa e é outra. Ou então a pessoa está disposta a fazer uma coisa, mas ali ela tem que fazer outra. E o pessoal ainda está muito relutante, principalmente por essa parte entre empresa e colaborador mesmo. Que eu Uhum. entendo que de agora para frente, esse tato entre a empresa e o colaborador tem que ser cada vez mais humanizado. Porque Isso. a parte operacional, as inteligência artificial tende a substituir. Uhum. Então, se você não tiver humanização ali na empresa com o colaborador e, consequentemente, do colaborador com o cliente final no atendimento, Uhum. vai ruir a empresa. Como é que você está enxergando isso no mercado? Está tendo uma alta demanda disso? Ou o pessoal ainda não se ligou nessa parte de humanização? Como é que está isso no mercado? Eu acho que as pessoas já estão atentas a isso, porque hoje a informação é muito rápida e é de uma forma muito globalizada. Todo mundo tem acesso à informação. Inclusive, por isso que excelência não é luxo. Excelência é estratégia, é conexão, é empatia e tudo mais, acolhimento, é em qualquer lugar. Mas o pessoal vincula muito isso, por exemplo, a excelência com empresas grandes, pode-se dizer assim? Por isso que eu não vou conseguir implementar a excelência? Não, não, eu estou falando assim, que antigamente o cliente achava que só em empresas de luxo, né, de alto padrão, que tinha um bom Ah, atendimento de entendi, excelência. entendi. Hoje em dia, não, com a globalização do conhecimento e do acesso à informação a todo mundo, qualquer cliente, você vai comprar uma paçoca na rua, você exige, espera que aquele vendedor te atenda com excelência. Vou te dar um exemplo. Hoje minha filha foi no supermercado e ela chegou lá indignada. Por quê? Ela estava com pressa, ela que pegando as coisas, ela perguntou para o estoquista: "Você sabe se tem mais desse iogurte aqui? Porque tinha um e ela precisava comprar um monte". Ela queria comprar para semana inteira. E aí ele falou assim: "Esse não é meu setor". Ela olhou para ele assim: "E aí? Não é seu setor? E aí?", entendeu? Ela falou assim: "E aonde é o setor?", né. Ele falou assim: "Ah, fica lá em cima". O cara do setor: "Tá lá em cima". Ela: "E aí?", né. Então quer dizer, super despreparado para resolver o problema do cliente que tá ali querendo comprar, tá implorando para você vender, implorando: "Pelo amor de Deus, me vende que eu preciso", e não tem ninguém para ajudar. Ou seja, ela foi embora puta, foi embora descrente, falando que nunca mais volta lá. Acho que o supermercado é uma boa case para você não fazer a maioria das coisas que está ali na porta, porque eu fico muito indignado com o supermercado também quando eu vou, principalmente quando eu tô aguardando na fila. Os clientes, é pura Exatamente. reclamação, assim, de coisa fora mesmo do ambiente ali do supermercado. Cara, se você tá com bom astral e ir em determinado supermercado, você baixa o seu astral drasticamente ali. Exatamente. E assim, gente, é um sorriso que você dá para o seu cliente. Você tá vendo que o seu cliente está perdido, você não precisa esperar ele te perguntar, ou implorar para você dizer se tem mais produto ou não, né. Você tá vendo que ele está perdido, já vai lá e fala: "Olha, você está precisando de alguma coisa? Espera aí que eu vou ver com a pessoa do setor, mas eu já volto. Você dá 2 minutinhos que eu vou ter que subir lá em cima". É simples, né, só que as pessoas não são treinadas para isso. E ele não é assim no dia a dia dele. Sim. Ele pode se desenvolver a partir do momento que ele tiver a noção de que é assim que precisa ser feito, que isso é empatia, que isso é acolhimento, que isso é atendimento e que a empresa precisa daquilo ali, né, quer dizer, o emprego dele é sobre aquilo ali, certo? Então assim, só que ele não tem essa consciência. A partir do momento que você der essa consciência, que você mostrar, que você der esses processos para ele fazer e que você treinar, aí você pode cobrar.
Até então você está só perdendo cliente. Era um supermercado grande e bom. E é um ciclo assim, né? Você começa errado, contrata a pessoa, entre aspas, errada pela falta de comunicação ali no momento da contratação. Você não tem o treinamento para a pessoa exercer um atendimento de qualidade ali, para ter uma cultura de excelência. Aí no final você quer cobrar do colaborador. Ele não acata porque, querendo ou não, ele não sabe como se fazer isso. Uhum. Aí você manda o colaborador embora, faz um novo processo, contrata errado novamente e vai naquela corrida dos ratos, né? Exatamente. E aí você tem um alto turnover. Mas por quê? Porque você esqueceu de treinar. Você esqueceu de implementar uma cultura. Você esqueceu de falar sobre os valores, sobre a forma de se comportar ali dentro. Você esqueceu de explicar quem é o seu cliente, o que ele espera de você ali dentro da empresa. E aí é mais gasto para a empresa, mais gasto para a empresa. Então, esses treinamentos obrigatórios para a empresa agora, que muita empresa está vendo como obrigação, eu vejo como um processo de transformação. Sim. Entendeu? Eu vejo como um processo de transformação. Como é que é NR1, né? Aham. O que que é esse treinamento em si? Como é que vai funcionar ele? Na verdade, são treinamentos capacitando o colaborador para desenvolver gestão das emoções, inteligência emocional, uma comunicação mais eficiente, gestão de conflitos. Então, tudo isso que diz sobre comportamentos dentro da empresa para melhorar o ambiente de trabalho. Então, nesse contexto, a cultura de excelência é era o primordial, assim, para mudar todo o contexto. Certo? Então, as empresas que têm acima de 14 colaboradores terão que trazer esses treinamentos, promover esses treinamentos e tem, acho que, toda uma documentação perante a contabilidade, ou seja, o governo, não sei, que você vai ter que preencher, comprovando que você fez essa prevenção de riscos psicossociais dentro da sua empresa. Entendeu? Se você tem acima de 14 colaboradores. Então, assim, as empresas estão vendo assim como um gasto, como uma obrigação. Mas eu acho que é uma oportunidade de transformação, Claro. né? É uma oportunidade de transformação. E o pessoal tem que mudar a mentalidade também, porque se eles enxergarem isso como um gasto, vai querer contratar algum profissional a qualquer custo que não Uhum. vai surtir efeito lá no final. Muitas empresas vai acontecer isso. Contrata qualquer coisa só para preencher papel do governo. Não vai mudar nada. É que nem no meio que eu venho assim, como CLT, que eu passei por muitos treinamentos de trabalho em altura, que Uhum. é NR35, trabalho próximo à rede elétrica, que é NR10, e eu já me deparei com vários treinamentos que, por exemplo, é só mesmo para assinar um papel e Infelizmente, assim, é uma realidade triste. Porque já que você precisa fazer, inclusive, é uma oportunidade de gerar transformação, de trazer melhorias, de mudar comportamento. Porque, assim, a sociedade está doente, sim, está emocionalmente abalada. Então, pensa bem, olha só, a gente teve uma pandemia que detonou a parte emocional de todo mundo, 100% das pessoas, concorda? sim, Medo, ansiedade, depressão, enfim, angústia, tragédias, mortes, perdas, enfim, um transtorno na vida de todo mundo. E muita gente está transtornada desde então, inclusive. E, paralelo a isso, a gente tem toda a transformação tecnológica e toda a mudança de comportamento por conta da tecnologia e das redes sociais e tudo mais. Né? Então, de repente, se descobre que o nosso cérebro precisa de dopamina rápido e o TikTok inventa o Reels. O Reels, o que que é? Uma dopamina rápida sim. para você viciar e para você querer ver mais e para você alimentar aquilo ali para virar um hábito, né? Coisa rápida, informação rápida e aí, de repente, muda o comportamento das pessoas, porque as pessoas querem ser superficiais, querem ser rápidas, querem apertar botões e acontecer uma transformação. Você aperta um botão, você está na China, você está no Japão, você está não sei o quê, você vive tudo e não vive nada. Então, isso causou uma ansiedade muito grande nas pessoas.
com mais todos os problemas que a gente teve pós-pandemia também, paralelo a isso. E agora, para piorar, vem a inteligência artificial. Então, nós vamos ter muita perda de empregos, nós vamos ter um caos social, e nós não estamos preparados para isso. Né? As pessoas ainda não acordaram para isso. Não mesmo. Que daqui a pouco tem 10 robôs que fazem o que ela faz, com 95% de assertividade. Então, assim, eu não sei quais são os próximos passos, mas a gente vai ter muitos problemas aí, mais ainda socioemocionais. Eu até ouvi em cima desse assunto de não saber os próximos passos. Eu ouvi recentemente um podcast que tava o Joel J, o Caio Carneiro e o Flávio Augusto. Aí o Joel perguntou pro Flávio, né? Qual que é a sua expectativa daqui 5 anos no mercado? Uhum. Ele simplesmente falou, não sei. Porque É. a mudança tá tão rápida que eu não consigo prever o que vai acontecer daqui 5 anos. Talvez eu vou prever e daqui 1 ano já aconteceu ou já mudou drasticamente e não vai acontecer aquilo que eu tentei prever. Então, assim, como essa questão de informação, inteligência artificial ano passado, pode-se dizer assim, para a grande massa, estava no início ainda. Uhum. E teve um salto, ano passado, assim, 2023, 2024, né? Teve um salto gigantesco. Agora, a tendência de 2024, 2025, 2026 é ter um salto ainda maior. Para você ter uma ideia, eu fui dar um treinamento recentemente numa empresa grande aí, e eu fui fazer um levantamento, né, das profissões, como estava a tecnologia, a inovação, inclusive tudo isso relacionado à implantação de cultura de excelência, a inovar a empresa também junto com a excelência. Então, fui fazer um apanhado de busca de conhecimento sobre isso. Eu vi e li vários artigos falando que já tem profissões que a cada menos de 12 meses você tem que dobrar seu conhecimento. Ou seja, em menos de 1 ano você tem que dobrar o seu conhecimento. Ou aquilo que você sabia já não usa mais. Entendeu? Já é diferente. Então, imagina que loucura que nós estamos vivendo. Então, assim, cada vez mais a gente vai ter mais problemas emocionais com tudo isso que está acontecendo. E essa geração, por que a gente está com tanta dificuldade com a geração Z, que está entrando agora no mercado de trabalho? Porque emocionalmente eles são muito fracos. Eles são rápidos, eles são totalmente criativos, mas eles não aguentam um não, eles não aguentam uma frustração, eles não aguentam uma pressão. E o mercado de trabalho não é assim. É aquela mentalidade que você falou no início, né? Acordei, tem outro problema para resolver. Exatamente. Tem que ser. Hoje eu tenho problemas para resolver. O que eu vou fazer para resolver aquele problema? Exatamente, eu tenho isso. E daí? O que eu vou fazer com isso? Como que eu vou resolver isso? Né? Mas foca no problema e não dá conta de sair do lugar. Então, nós já temos uma geração que está entrando no mercado de trabalho agora já emocionalmente muito fraca. Agora, você imagina as que vão entrar próximos. Sim. Que já nasceram no meio dessa confusão toda. Então, a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. E eu acho que a gente tem que estar, na verdade, inserido na ponta para ver o que está acontecendo, para fazer as adaptações, porque, inclusive, a gente tem que ter uma facilidade de adaptação muito grande para as novas coisas que vão vir ou que vão acontecer. E tudo isso a gente vai ter que trabalhar dentro da empresa. Sim. Então, isso é comportamento também. E isso está relacionado à excelência também. Entende? Excelência é puro comportamento. Então, se a gente não tiver treinamentos comportamentais, mudança de mindset, inserção em cultura, não tem excelência em atendimento. Pensamento, comportamento e comunicação. 3 coisas que a gente trabalha muito na cultura. E a excelência depende totalmente disso. E como é que eu identifico quando eu entro, assim, eu entrei numa empresa, não conheço nada, eu entrei ali dentro.
como é que eu identifico de imediato que aquela empresa não tem uma cultura e nem um atendimento de excelência? Você não foi bem recebido, você não foi acolhido, não te ouviram, não fizeram questão, parecendo que você está ansiando um favor, né? Que você está implorando um favor para o atendente. Então, esse exemplo próprio do supermercado que eu dei hoje. Então, a pessoa não está inserida numa cultura de colaboração, de cooperação, de estar ali para servir o outro. Nós nascemos para servir. Se a gente está nesse mundo, é para servir. E, de repente, o seu cliente pede uma ajuda que ele não deveria nem pedir. Você deveria ver que o cliente está meio perdido e já deveria perguntar: o que você precisa? Eu estou aqui para te ajudar. Se antecipar, né? Se antecipar. E, de repente, ele pede uma ajuda para você e você fala assim: não é comigo, não. Tá, mas e aí? Com quem? É lá em cima, com o moço que está lá em cima. Mas e aí? Entendeu? E são nesses pequenos detalhes que lá no final a empresa tende a ir para a ruína, né? Isso, Wesley, nós estamos falando de atendimento presencial. Sim. Agora, você imagina atendimento pelo WhatsApp. Eu fiz um método, desenvolvi o mesmo método da implantação de cultura de excelência para o WhatsApp, para o atendimento no WhatsApp, porque o que eu vi é péssimo atendimento no WhatsApp das empresas. E as empresas perdem clientes todos os dias porque não tem atendimento. Ainda mais no WhatsApp, que tem que ser rápido, que tem que ser ágil. Porque o cliente está chamando você, mas ele está chamando 10 outras empresas. Aí você deixa o cliente esperando 5 horas. Você imagina você deixar o seu cliente na sala de espera ali, 5 horas para ele entrar. É isso que a gente faz quando a gente deixa o cliente esperando no WhatsApp. Por exemplo, você não cria uma conexão emocional com o seu cliente. Então, o que eu vi? A neurociência me mostrou que as palavras têm poder. E eu posso fazer um jogo de palavras, utilizar para passar empatia, simpatia, gentileza, antecipar as necessidades do cliente, mostrar para ele que eu estou antecipando, porque não adianta também eu antecipar. Eu preciso falar para ele. Preciso falar: olha, para você não se preocupar, eu já me antecipei e já fiz isso para você. Tudo bem? Nossa, Cris, obrigada, você é muito gentil. Você vai criando conexões. E a gente tem que fazer isso o tempo todo pelo WhatsApp também. Mas as pessoas, elas estão preocupadas com o que elas precisam falar. Elas não estão preocupadas nem em ouvir o cliente e nem em falar o que o cliente espera ouvir. Entendeu? Então, quando a gente vai atender pelo WhatsApp, por exemplo, a gente precisa dedicar 2/3 do nosso tempo a entender o que o cliente espera que você fala. E 1/3 do nosso tempo a falar o que eu quero falar. Entende? É muito mais sobre o outro do que sobre mim. Eu estou preocupada comigo. Estou preocupada em vender. Estou preocupada em mandar 30 fotos para ele pelo WhatsApp. Quem quer receber 30 fotos de produto, gente? Sem pedir? Então, assim, as empresas, elas criam antipatia por conta do comportamento do vendedor, do atendente. E você cria ranço da empresa. Tem marcas que você recebe coisas no seu WhatsApp que você fala: pelo amor de Deus, não quero mais isso, até bloqueia. De graça, simplesmente por um comportamento inadequado do seu atendente. Então, quando a gente vai falar de WhatsApp, ainda é mais complexo ainda. Nossa, uma coisa que eu fico muito indignado, Cris, por exemplo, quando eu vou pedir alguma coisa, algum produto para, sei lá, em alguma hamburgueria, pizzaria, pastelaria, alguma coisa assim. Eu entro eu pego no perfil no Instagram, alguma coisa assim, pego o contato, vou no WhatsApp, aí eu não tenho acesso ao cardápio. Eu tenho que mandar a mensagem para a pessoa, para ela me mandar um cardápio. Aí muitos estabelecimentos tiram a foto do cardápio, não tem um cardápio, uma arte bem Digital. elaborada.
Me manda aí, tipo assim, eu já desisti da compra já. Eu já desisti. Eu poderia clicar ali na foto do perfil ali no WhatsApp ali e já tá o Aham, meu cardápio ali e eu só interajo com a pessoa para fechar o pedido no final. E é uma exatamente. coisa muito básica que a pessoa, que os comércios locais não fazem. Você está vendo hoje o cliente quer agilidade. Sim, Ele não quer ficar pensando e nem ficar te esperando, muito menos. Porque você tem que esperar ele responder também, né? sim. Então você imagina, você já comeu em outro lugar, você já resolveu seu problema em outro lugar. Então, assim, o que que eu vejo também, ô Wesley? As pessoas estão focadas, muitas empresas estão focadas em fazer do jeito delas. Tem lá um processo que é feito, então, por exemplo, não tem cardápio, tem que chamar no WhatsApp para chamar o atendente para falar o que que tem, para tirar foto do cardápio, para te mandar. Está focada em fazer do jeito delas, porque ainda está funcionando. Só que ela não está observando o comportamento das pessoas, que mudou. O que que vai acontecer? Fechar. É, não vai acontecer, na verdade, né? Exatamente. Que foi o que aconteceu com a Nokia. A Nokia tinha lá aquele celularzinho StarTAC, como é que chamava? Que Não fazia lembro. abrir e fechava, fazia clack, puxava a anteninha. Então ela se preocupou em melhorar o teclado do seu telefone, que era o telefone assim de sonho de consumo na época que tinha celular, que foi o primeiro pequenininho que abria, que fechava, enfim. A Apple e a Samsung se preocupou em tirar o teclado, em tirar a antena, porque as pessoas não queriam mais aquilo. Então se preocupou em inovar o produto, enquanto a outra estava focada em melhorar o seu produto. E aí o que aconteceu? Engoliram a Nokia. A própria Kodak também, que ficou A própria Kodak. preocupado com a revelação ali do filme ali, da fotografia, E você de sabe ter... que a Kodak foi, desculpa, te cortei, mas a Kodak foi uma das primeiras empresas que desenvolveu a máquina digital. Sim, Só que ela ficou com medo porque a maior ganho de venda dela era dos filmes. exatamente. E aí o que aconteceu? Pronto, foi engolida pelo mercado. Nem no digital você não vê mais. Você vê muito pouco Kodak. É. Nem sei se tem mais, como é que. Enfim, você vê Sony, você vê outras marcas. Então, assim, olha pra você ver o tanto de coisa que a gente falou e que tudo está implicado com a excelência. No meio dessa confusão toda que a gente está vivendo no mundo hoje, de todas essas transformações e todas essas mudanças, né, a gente ainda manter um padrão de excelência. Mas se você não tiver uma cultura. Você está apagando fogo o dia inteiro, você está apagando incêndio. E você quer crescer sem implantar essa cultura. E você acha que você não vai ter problemas? Ah, eu vou trocar meu time inteiro. Hello, você vai trocar e vai ter os mesmos problemas. Você vai continuar com os mesmos problemas, porque o problema não é o time. Você tem que ter um padrão para caso você troque algum colaborador, o novo que entrar na vaga já está inserido no padrão, pô. Exatamente. Exatamente. Então, assim, tudo é cultura, tudo é processos, tudo é pessoas e é preciso treinamento. Porque senão não tem jeito. E o, Não tem e jeito. o feedback? O feedback é importante entre o líder com o colaborador e entre o colaborador com o cliente final e entre o cliente final com o colaborador. Você sabe que eu fui dar uma palestra uma vez numa multinacional e eu queria cruzar a neurociência e o comportamento com cultura de pertencimento. Então, o que que a gente precisa fazer para estimular no comportamento do liderado, para conectar com o sistema límbico dele e fazê-lo inserir em um ecossistema, em uma cultura, enfim, né? E aí eu estudei muito sobre isso. Então, quais ações comportamentais que a gente precisa fazer para conectar emocionalmente com o colaborador, para a gente criar uma comunidade forte? 3 ações. Escutativa, a pessoa precisa ser ouvida.
e ela não é ouvida dentro da empresa. Já tem regra imposta e ela não é ouvida. Escutativa, feedback e reconhecimento. 3 coisas que você conecta com o emocional da pessoa. Então, e grande parte das empresas não se tem isso. Tem. Tem. Ou tem de forma também errônea, né? Porque não adianta você fazer um feedback de destruição, Dá o feedback de né? destruição no meio de todo mundo e não dá o feedback depois de reconhecimento. É desse jeito que faz, né? Exatamente. Então, na verdade, até a forma de você dar o feedback tem que ser trabalhado. E por exemplo, nos meus treinamentos eu falo disso. O feedback é possibilidade de evolução. Sim. Então, o colaborador ele tem que estar aberto a ouvir. E tem que separar o que é fato de pessoa, não trazer as coisas. Porque uma coisa é o fato, o acontecimento, e outra é o pessoal. Não é pessoal, é o problema que eu preciso resolver. Então, não é que ele está perseguindo a crise, o problema é que eu trago tudo para o pessoal. E aí, eu travo. Vou te dar um exemplo. Estava fazendo um onboard de uma colaboradora numa empresa, estava ajudando a fazer a introdução dessa colaboradora na empresa, porque eu entro toda com a parte da cultura. Ela tinha 1 semana que ela estava na empresa em treinamento com uma pessoa. 1 semana ela falou: não vou voltar, porque realmente, assim, a forma como a colaboradora, a pessoa estava treinando, estava de uma forma um pouco agressiva. E ela assustou com aquilo e falou: eu não quero isso, eu não dou conta disso, eu não quero ficar aí, certo? Só que em 1 semana, 5 dias que ela falou assim: isso já é pessoal comigo dela. Não, não é pessoal com você, não. Como que é pessoal com você? Ela nem te conhece. Nem te conhece. O problema é dela. Entendeu? Ela está treinando da forma errada, mas o problema é da pessoa que está treinando. E não é pessoal com a pessoa que está sendo treinada. Como é que é pessoal? A pessoa nem te conhece. Ah, Cris, mas é melhor terceirizar a culpa. Terceirizar a culpa. Por isso que o primeiro treinamento, depois que eu falo de cultura, é autorresponsabilidade. É muito mais fácil você criticar, você julgar e você culpar. Ou seja, você está tirando totalmente a sua autorresponsabilidade. Então, o que que eu vi? Essa colaboradora, uma postura, pensa numa colaboradora com uma postura impecável. E postura mascara muito sobre tudo. Por quê? Você vê uma pessoa com postura, você fala: nossa, essa pessoa deve ser uma pessoa, né, uma pessoa elegante, uma pessoa que sabe conversar, uma pessoa que sabe se colocar, uma pessoa, né, esclarecida, uma pessoa simpática, uma pessoa agradável, uma postura fantástica. Aí você fala assim, mas com o emocional destruído. Emocionalmente destruída. Por quê? Era questão dela trazer isso, porque ela estava tendo um suporte de treinamento, trazer isso para a gente resolver. Entendeu? Só que emocionalmente, ela não teve condições de absorver isso. E sabe o que ela falou? Não vou ficar não, porque ela já está com um problema pessoal comigo. 4 dias na empresa. Agora, 4 dias na empresa, você já está sendo perseguido. Aí não, entendeu? Então, assim, o problema não é pessoal com ela. Realmente, assim, essa pessoa que estava treinando, é que tem realmente um problema. Que deveria ter intervenção. Certo? E teria, se a outra tivesse chance, mas não, já desistiu. E aí você vai entender por que que tem essa postura, por que que é estudada, por que que tem uma cultura até muito boa, tem uma postura profissional muito boa e está desempregada, com 25 anos. Emocionalmente abalada, destruída. Não suporta pressão, não suporta frustração, não suporta não. Entendeu? Isso é uma coisa que me preocupa.
Porque esse é o mercado que está entrando no trabalho. Essas são as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. E cada vez mais as empresas vão ter que lidar com isso. Então, esses treinamentos comportamentais, na verdade, ajudam a resolver muitos problemas e a desenvolver pessoas. Que eu acho que é o que a gente está precisando. E vai precisar cada vez mais. Eu já cheguei esses dias atrás aqui, doido aqui em casa, até minha esposa tava ali na sala ali, eu coloquei um quadro ali de anotações na sala, eu já cheguei pra ela e falei assim, amor, a gente tá muito morno, e o morno não é bom. É a lógica do sapo que tá na água e começa a esquentar a água aos poucos. Quando ele vê, ele já cozinhou e já morreu ali. Então, Exatamente. o que a gente precisa pra sair do morno? Pressão. A gente precisa de pressão para ir pro próximo nível. Não tem como. Aham. E se a pessoa enxergar que a pressão é algo ruim, Exatamente. Sem pressão também não tem evolução. Sem obstáculo não tem evolução. Como é que você vai evoluir? No conforto? No bom? Não tem evolução. Então, esse é um grande desafio que a gente tem hoje no mercado de trabalho. e Cris, um erro também falando da parte dos liderados também, é de certo ponto a soberba dos liderados. Porque eu ouvi um exemplo recentemente que em meio a uma reunião de uma empresa específica. Tem Uhum, vários graus ali de colaboradores participando da reunião, desde do alto escalão até o escalão uhum, mais baixo na empresa. Se em determinado momento uma pessoa do escalão mais baixo der alguma opinião, alguma ideia na reunião, e o líder agir com certa soberba ali mesmo durante a reunião, a tendência é minar aquele colaborador para ele se retrair e não mais opinar uhum, naquela reunião específica ali. Consequentemente, talvez uma opinião e um exemplo ali que ele deu possa uhum, automatizar um processo, fazer a empresa ganhar mais tempo. uhum. Então, você acha que tem muito essa parte de soberba, de certa soberba também da parte de liderança, em saber ter uma escuta ativa mais com o colaborador, até para implementar na prática a parte de cultura de excelência na ponta ali? O que a gente vê nesse tipo de comportamento que não tem cultura? Não tem cultura de excelência. Você não tem escuta ativa do seu colaborador. Vou te dar um exemplo. Outro dia eu estava numa empresa e a colaboradora entrou apavorada, abriu a porta do chefe para falar uma coisa que estava acontecendo dentro da Uhum. empresa. E o chefe, lógico, ficou muito bravo, porque ela não tinha o direito e nem poderia interromper a reunião, o negócio que estava acontecendo ali dentro da sala, daquela forma. E que ela não teve maturidade para resolver o problema lá fora. Certo? Só que o problema que estava lá fora dizia respeito a algo que estava ali dentro, que ela queria avisar. E pensando em proteger a empresa, ela teve o ímpeto de fazer isso. Só que aí ele saiu, ficou bravo com ela, mas não ouviu por que ela fez isso. Não questionou por que ela fez isso. E aí, quando eu fui falar com ela do que tinha acontecido, porque gerou um conflito ali, ela pegou e falou assim: mas é porque eu estava pensando em proteger a empresa. Eu tenho essa responsabilidade. E por isso eu precisava avisar ali o chefe o que estava acontecendo. E aí, quando eu trago isso para o chefe, que eu estou intermediando conflito, eu falo: você precisa também ver o lado dela. Não teve escutativa. Entendeu? E aí você fala assim: ah, mas a gente vai ter que escutar tudo agora? Não, por isso que tem conflito. Uhum. Entendeu? Por isso que tem conflito. É assim e pronto. Não pode fazer e pronto. Mas você precisa também entender as partes.
Entendeu? Agora, quando você tem escuta ativa, quando você entende por que aconteceu, o problema o que é? A comunicação não violenta, ela serve para tirar julgamentos e colocar a sua real necessidade. Porque o que você faz? Você tem crenças passadas do que aconteceu no passado e julgamentos passados. Por exemplo, sua mulher faz alguma coisa. Em vez de você falar para ela, olha, aconteceu isso, isso e isso, e eu me sinto assim com isso, porque eu preciso disso e como a gente pode fazer para resolver isso? Certo? Você pega e fala assim, você sempre faz isso do mesmo jeito, eu já te falei. Porque você está em cima de crenças e julgamentos passados. E você não fala a sua necessidade. Você já vem com um problema que já aconteceu lá atrás e que te afetou e que você acha que está afetando novamente. Então, a comunicação dificulta muito a resolução de conflitos. Quer dizer, e amplia os conflitos. Sim. Entendeu? Então, em vez de a gente melhorar o ambiente, a gente acaba piorando. Com uma comunicação inadequada, com uma comunicação agressiva. Né? Então, por isso que a gente precisa tanto da liderança. Por isso que a gente precisa tanto da cultura. E a cultura que a gente fala não pode ser só o que a gente fala, tem que ser o que a gente fala e faz. Eu vou ter que entregar a tinta, então, que eu já ia pintar na parede ali só. Mas fala pra gente agora, de forma direta, Cris. Eu consigo ter uma excelência no atendimento sem cultura? Não consegue, você não vai ter padrão. Você não alinhou comportamento. Você não alinhou valores. E uma coisa sem padrão não é excelência. Por quê? Se um dia você foi lá e aconteceu de um jeito, no outro dia a sua expectativa é que vai acontecer pelo menos igual, mas você espera até melhor. E aí não aconteceu daquele jeito, você quebrou sua expectativa. Você vai embora. Você fez todo o processo bom, mas no final aconteceu algum problema, você vai embora. Por que o cantor canta a última música, a melhor música, por último no show? Para deixar saudade. Então, antes do cliente sair, você tem que deixar saudade. Você tem que falar algo que conecta com o emocional dele. Então, se ele saiu com um problema, além dele não voltar, ele te tira mais 100 que poderiam ir lá. Sim. A gente tem que usar o nosso cliente também como vendedor, né? E como que você vai usar o seu cliente como vendedor? Quando você tem um bom atendimento e o seu cliente gosta de ir lá e gosta de falar para as pessoas que ele vão lá. Então, ou seja, quando você fideliza o seu cliente. Né? E arrumar clientes novos é muito mais caro do que você manter o cliente que está lá dentro. Entendeu? E quando você fideliza o seu cliente, você tem promotores da sua marca. Então, atendimento não é uma faceta operacional da empresa. É o coração pulsante da empresa. Se ele tiver um ataque, ele morre. A empresa morre. Entendeu? Cris, agora explica pra gente aqui como é que funciona a sua parte de treinamento, de mentoria. Por exemplo, eu cheguei até você e contratei o seu serviço de treinamento. O que você vai me entregar nessa parte de cultura de excelência, atendimento ao cliente de excelência? Como é que funciona essa parte sua de treinamentos e mentorias? Primeira coisa, eu vou ouvir, né, os seus ruídos, quais são suas queixas, seus problemas, suas dificuldades. Vou entender como é que ali funcionam as coisas dentro dessa empresa. E aí eu venho buscar a sua cultura da empresa. Se não tiver, nós vamos construir, certo? A gente vai apresentar essa cultura e falar dessa cultura. Começar a educação corporativa. A gente começa na cultura, depois a gente vem com autorresponsabilidade no atendimento, mas é autorresponsabilidade na vida. Então, todos os treinamentos são comportamento. Comportamento, tudo que você vai aprender ali é para você se desenvolver na sua vida. Sim. Para você melhorar com a sua família, para você melhorar no seu social, para você melhorar dentro da sua empresa. Não é simplesmente um treinamento para você ser um bom profissional, né? Ou melhorar o seu profissional, o seu atendimento. Então, a gente vem com autorresponsabilidade,
Depois a gente vem com comunicação assertiva e comunicação não violenta para gestão de conflito. Então a gente aprende a entender como a gente pode resolver os conflitos sem ter uma comunicação agressiva. Depois a gente fala de gestão das emoções no atendimento, né? Ou seja, no comportamento. Depois a gente vem com técnicas de excelência em atendimento. Depois de excelência em WhatsApp. Então, às vezes a gente não faz o WhatsApp, depende do que a empresa precisa, ou que ela busca, ou que ela prioriza também, né? Depois que a gente faz isso, a gente vai analisar a jornada do cliente dentro da empresa. Então, a gente vai ver todos os pontos de contato com a empresa que o cliente tem e como ele é atendido e se está de acordo com todos esses treinamentos comportamentais que regem uma cultura de excelência. Vimos toda essa parte da jornada do cliente, aí a gente vai desenvolver scripts de excelência para o WhatsApp, para também melhorar esse ponto de atenção com o cliente, né? E aí depois a gente vai embora. E para mensurar isso, é tudo banco de dados que você tem? Como é que eu vou ter o resultado lá na ponta? NPS. NPS. Estou com uma empresa que eu estou acompanhando há um tempo e, na verdade, eu fiz o trabalho e o gestor não deixou sair. Falou, não, você vai ficar aqui porque você vai continuar monitorando, né, essa parte do atendimento aqui. E toda a parte de resolução de conflitos e tudo mais. Então, eu fiquei na empresa, já tem quase 1 ano que eu estou nessa empresa. A gente está acompanhando a NPS semana a semana. A gente já tem 3 meses com NPS de 96%. De uma empresa que tinha muita reclamação de atendimento, principalmente pelo WhatsApp. Então, assim, isso é fantástico. Isso é um resultado fantástico. A gente diminuiu a fila de espera de atendimento, então a gente mudou toda a jornada do cliente, melhorou essa jornada do cliente, né? E melhorou toda, assim, a parte explicativa do atendimento pelo WhatsApp. Então, quer dizer, buscando criar conexão emocional no início, no meio e no fim. E explicando as coisas para o cliente. Porque simplesmente, se não tem uma coisa, você fala, não, não tem. Não, não é assim. Não, não pode, não é assim. Você tem que dar o porquê, você tem que explicar as coisas, você tem que antecipar as necessidades do cliente. Você já sabe que a jornada dele é assim. Por que você não antecipa? Entendeu? Então, tudo isso a gente implantou e a gente está mantendo um NPS agora, nos últimos 90 dias, 96%, com quase 300 pessoas respondendo a pesquisa de NPS. Isso é um resultado fantástico. E você já pegou alguma empresa que estava na UTI e você conseguiu resgatá-la no mercado? Sim, e já peguei empresa que estava no UTI e permaneceu na UTI também. Por quê? Cris, não funcionou o seu treinamento? Não, porque se o líder não adequar as coisas que a gente está falando, não vai resolver. Porque eu vou sair, os colaboradores vão morrer de saudade de mim, porque enquanto eu estava ali, eles tinham apoio, eles tinham ferramentas, eles, enfim, acabam criando uma relação de confiança comigo, né? Mas eu fui embora. O líder destrói de novo tudo que a gente construiu. E aí fica pior, né? Porque fala, não adianta, porque a Cris falava uma coisa e agora não se faz isso aqui, então aí fica pior. Né? Então, e também já tive, recentemente eu tive um caso numa empresa de 2 colaboradoras, que assim, muito conflito entre essas 2 colaboradoras, e assim, eu cheguei a falar para o gestor, nós vamos ter que resolver entre uma ou outra. E as 2 eram muito importantes. Com quem a gente prefere ficar? E aí, semanalmente, trabalhando, escutativa, comunicação não violenta, relação das 2, o porquê dos conflitos, nós conseguimos reverter. Hoje, essas 2 estão cooperando, trabalhando juntas e amigas. Então, assim, isso para mim me emociona.
Por quê? Porque as pessoas não estavam preparadas para estar ali juntas e com perfis comportamentais diferentes também. Só que nós resgatamos isso. E hoje elas estão muito mais produtivas e contribuindo com a empresa. E a empresa não perdeu nenhuma. Então, quer dizer, o que eu ofereci para elas é como elas podem resolver os conflitos e ficar bem. Não é que não vai ter conflito. Mas hoje elas conseguem resolver. Elas conseguem se entender. E as duas trabalhavam juntas, então uma dependia do trabalho da outra. Então você imagina a confusão. Então a gente poderia também simplesmente ter falado: manda embora. Mas dependendo de quem a gente manda embora, vai contratar outra e vai ter o mesmo problema de novo. Porque às vezes o que está causando é uma pessoa o problema. Não é garantia de você resolver em definitivo ali, né? E às vezes, inclusive, é o colaborador que é o mais proativo, o mais resolutivo, que está causando o problema. Então, acho que isso é fantástico, né? Porque se a gente dá ferramentas, a gente dá conhecimento, a gente tem capacidade de mudança. Porque comportamento é treinável. Comportamento é algo que se treina. Eu tenho uma frase que eu falo sempre: treina até se tornar. Sim. É só isso, você precisa de abrir a cabeça, desenvolver para aquilo que você precisa e adquirir as ferramentas para você fazer. E você tem que estar disposto, né? Porque não é fácil, não é assim, vou falar uma vez e você vai fazer? Tá bom, então amanhã acorda às 5 da manhã e corre 20 quilômetros. Vou falar uma vez, você não vai fazer não? Vou falar 2 vezes, você não vai fazer não? Vou falar 3 vezes, você não vai fazer não? Você precisa de preparo, você precisa de resistência, você precisa de treinamento. Aí você vai conseguir fazer. E comportamento, tudo é assim. É por isso que tem muita frustração, penso eu, né? Que isso, por exemplo, o pessoal fica adiando a mudança, e depois meio que tem que mudar a força por Uhum. questão de sobrevivência e quer ter um resultado ali de hoje para amanhã, a curtíssimo prazo, né? É, porque hoje se espera que as coisas aconteçam muito rápido, né? A gente vive num mundo ansioso, de busca de velocidade, né? Mas estamos preparados para isso? Seus colaboradores estão preparados para isso? Você, no mínimo, precisa ter uma cultura muito forte implantada ali, para você acelerar. Porque senão você não tem produtividade, você não tem engajamento. E aí você tem pressão e frustração. E falta de produtividade e resultado baixo. E no final, o pessoal que tá me perseguindo. Ou às vezes você tem até resultado alto, mas a custo de Sim. muito desgaste emocional do líder, porque é o líder que dá o resultado. E aí esse líder tá doente daqui a pouco. Cris, e como é que você faz? Porque para implementar a sua metodologia, sua mentoria, porque penso que você atende empresas de diferentes setores. Como é Uhum. que você faz para implementar isso? Por exemplo, uma empresa que te contrata no setor, vamos supor, uma academia te contrata, que é no setor fit, aí do nada aparece uma pessoa, uma loja de roupa que te contrata. Uhum. Como é que você faz para fazer essa adaptação em E diferentes isso já setores? acontece, né? Na verdade, assim, a lógica do negócio, da excelência em atendimento, são comportamentos, são treinamentos comportamentais. Então, eu preciso ouvir, entender a cultura que já existe ali, né? Entender como funciona essa empresa, qual é o público que essa empresa atende e personalizar esses treinamentos para as necessidades daquela empresa. Dentro das coisas que já tem de diagnóstico, então preciso fazer um diagnóstico, né? Então, dentro do diagnóstico já tem do que eu preciso trabalhar, eu personalizo para cada empresa. Eu vou falar de autorresponsabilidade para todos, mas eu vou falar o mesmo assunto personalizado para as suas necessidades, para o seu público que você atende, entendeu? E aí a gente personaliza para cada empresa.
E não necessariamente eu vou fazer toda a trilha comportamental na sua empresa. Eu faço a parte de posicionamento estratégico de imagem também, mas às vezes a sua empresa não é necessário fazer isso agora, ou não é o seu objetivo, ou enfim, tem outras prioridades que a gente precisa dar conta primeiro, e a empresa às vezes também não tem um budget disponível para isso, né? Então, a gente tem que personalizar para a realidade da empresa e para a condição que a empresa tem também, Sim. né? Só que a gente precisa fazer acontecer. Tem muitos empresários que acham que o problema dele tá em determinado setor, por exemplo, quer te contratar para fazer a parte de estratégia de imagem. Uhum. Aí você, após fazer o estudo da empresa, você vê que o problema é a cultura, não é a estratégia de imagem do seu cliente. Ele tá te contratando, entre aspas, para uma coisa que ele não vai ter efetividade, porque é mais importante você primeiro ter a cultura do que ter a imagem, né? E acaba que Uhum. uma leva a outra também, né? Uhum. Sim, sim. E aí eu preciso falar, né? E pode ser que a gente realize outras. Normalmente o que acontece? Eu fecho para realizar um trabalho e depois a gente vai realizando outros, entendeu? Porque é uma coisa que também é evolutiva, né? E esses treinamentos, inclusive de excelência, não é uma coisa que tem início, meio e fim. Porque você precisa reciclar, você precisa fazer melhorias contínuas. Então você precisa melhorar seus processos, É um, você es- é um, precisa es- melhorar a jornada do seu É um cliente. estilo de vida, só que para a empresa, né? Exatamente. Entende? Então não é uma coisa estática. Então, e às vezes tem empresa que eu volto para reavaliar, para ver o que precisa mudar de novo na jornada do cliente. O mundo muda, a gente precisa se adaptar a muitas coisas, principalmente agora. A gente dorme com uma coisa de um jeito, a gente acorda com outra, né? Então, isso é um processo constante. Excelência não é um ato, é um hábito. Então, você precisa trazer o hábito, por isso que é comportamento. Então, uma série de processos que você precisa fazer para você ter excelência. E ela não é estática. Ela está sempre em evolução. E quem te conta isso é o seu cliente. O seu cliente que reclama, ele está te dando uma consultoria de graça. Sim. Você não precisa achar ruim, você agradece porque você está ganhando uma consultoria de graça. Não é no seu concorrente que te faz evoluir, é o seu cliente. Então, ter uma reclamação tem que ter um processo de melhoria contínua. A mesma coisa no WhatsApp. Eu coloquei uma forma de atendimento e deu um problema, o cliente não entendeu, quer dizer, tem alguma falha no processo da escrita ali que eu preciso mudar. E aí a gente faz melhoria contínua. Por isso que o WhatsApp a gente tem que elaborar a forma de conduzir os scripts e tudo mais, e a gente tem que ir aplicar e ver o resultado. Porque a partir da resposta do cliente, aquele atendimento, a gente vai fazer os processos de melhoria contínua. Cris, agora uma pergunta séria para você. Hã. Com uma cultura de excelência e um atendimento também de excelência, eu consigo ter uma proximidade maior com o meu cliente e até encantá-lo lá no final após o atendimento? Sim, esse é o objetivo da gente fazer todo esse processo. A gente criar uma conexão emocional com o seu cliente, de forma que ele lembre de você, né? Você ficou gravado na memória dele e ele queira voltar. Ele ainda queira voltar trazendo seus amigos. Sim. Entendeu? Volte e traga todos os seus amigos. Então, esse é um sinal que você tem uma cultura de excelência, que você tem um atendimento de excelência implantado, né? Então, quanto você está conseguindo fidelizar os seus clientes? Que é um grande desafio hoje. Principalmente porque tudo hoje se compra na internet, né? E tudo hoje se faz à distância, no virtual. E as ofertas são muito grandes. Você não precisa procurar. Você falou alguma coisa perto do seu celular, você abre Sim. seu celular, o Google, o Instagram já está te mandando tudo. Então, quer dizer, hoje fidelizar uma marca é uma coisa
Muito difícil, porque você tem 1 milhão de oportunidades que você nem busca, cai na sua mão, te cutucando o tempo todo. Então, manter um cliente fiel hoje é um grande desafio. E a gente só consegue fazer isso não é com um bom produto, é com um excelente atendimento, que crie conexão emocional, que deixe saudade para ele querer voltar. Então, esse é o nosso desafio hoje. Se você não tem escutativa, o seu celular tem uma escutativa, então é bom você correr, é bom você correr. Cris, Tá agora vendo? Você tá vendo tanto que a concorrência hoje é desleal? E a gente assim, entendeu? Então, se você não tiver o sistema rodando bem, a chance é muito pequena. Hoje é complicado. Com o mundo que a gente tem hoje funcionando da maneira que está e ainda piorando com a inteligência artificial ou melhorando, né? Eu acho fantástico. Traz, assim, muitas possibilidades para a gente, mas a gente vai ter um impacto social muito grande aí, sim. por conta disso. Cris, antes de irmos para a mensagem final, eu gostaria que você passasse novamente para o pessoal suas mídias, como é que o pessoal te encontra no meio digital para te seguir, para receber dicas, para entrar em contato com você, até visando essa parte também de mentoria, de treinamento. Passa para o pessoal suas mídias. Olha aí para vocês verem, antes a gente tinha um telefone, a gente tinha um cartãozinho que a gente entregava para o cliente, né? Hoje a gente tem um Instagram, se vocês quiserem me buscar, é só me mandar um direct no Instagram ou entrar lá no Linktree e entrar direto no WhatsApp também, né? Mas meu Instagram é Cris Sofiati, o LinkedIn também Cristiane Sofiati e todas as redes têm os meus contatos empresariais, corporativos. Cris, agora a mensagem final que eu queria te pedir é para você direcionar para as pessoas que querem implementar uma cultura, tá? E um atendimento ao cliente também de excelência e não sabe por onde começar. Qual que é o primeiro passo que essa pessoa deve dar? Eu gostaria que você desse uma mensagem final nesse sentido para o pessoal. Primeiro passo é chamar a Cris. Imaginava essa resposta. A gente precisa começar ouvindo, né? Ou Sim, seja, praticar o que a gente fala, né? Ouvir, fazer um diagnóstico dessa empresa e ver por onde que a gente começa essa implantação. Né? E se for uma empresa grande, assim, normalmente a gente vai ter que começar na liderança. Porque a liderança tem condições de ir multiplicando para os liderados, sim, né? E a gente tem que trabalhar dessa forma. Agora, se for uma empresa pequena, a gente vai acabar trabalhando todo mundo, mas inclusive o líder. Porque o que que eu falo? Tá bom, você não vai assistir os treinamentos. Só que são treinamentos comportamentais com conhecimento profundo. Daqui a pouco, o seu colaborador está te corrigindo. Porque ele vai falar: olha, dentro da autorresponsabilidade, quando você julga ou critica, você está, entendeu? Você está jogando sua culpa no outro. Ou então, dentro da comunicação não violenta, você não deve falar assim, né? Então, ou então ele vai te criticar, ele mesmo vai te criticar. Falou: "Ai, mas ele mandou eu fazer um treinamento e ele não está de acordo com o que as coisas que falam no treinamento", né? Então, eu sempre sugiro para a liderança participar. e uma coisa, Cris, aproveitando aqui, que explodiu a minha mente recentemente é que os excelentes colaboradores que escolhem as excelentes empresas para trabalharem. Sim, E não as empresas que escolhem os excelentes colaboradores. Então, sim, se a sua empresa não está sendo escolhida pelos excelentes colaboradores, tem alguma coisa errada aí. exatamente, Tem alguma coisa errada aí. exatamente. Cris, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez poder participar aqui. Espero voltar Eu outras acho que vai ter o vezes. episódio 2. Esse foi o 1.2. Vai ter o 1.3, 1.4. Mas é isso aí, gente. Isso aqui é uma aula surreal. Muito obrigado mesmo. Eu queria agradecer também, queria agradecer a presença aí de vocês, que estão aí nos ouvindo há tanto tempo, né? Com tanto conteúdo. E dizer que, assim, para mim é uma honra sempre poder compartilhar com vocês todo esse conhecimento que eu busco todos os dias, né? Muito bom.
E para você que chegou até aqui, já sabe, curta esse episódio, compartilha para mais pessoas, vamos fazer esse movimento aí, compartilha em Instagram, WhatsApp, LinkedIn, TikTok, compartilha para mais pessoas para a gente fazer um movimento para esse assunto que a gente abordou aqui hoje chegar a mais pessoas e mais pessoas serem impactadas de alguma forma por essa mentoria que a gente teve aqui hoje junto com a Cris. E não se esqueça, se inscreva no canal e principalmente ative as notificações, porque a cada novo episódio aqui do Sério Mas Nem Tanto Podcast, você é um dos primeiros a saber e, consequentemente, um dos primeiros a assistir. Então, fique ligado nos nossos próximos conteúdos para você, de fato, atingir a sua melhor versão. Então, até a próxima e tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.